Bom dia, Brasil! Bom dia, galera da Ativa FM 98.1. Bom dia, amigão síndico. Bom dia, amiga síndica. Bom dia pra você que mora em condomínio. Chega mais. Começando mais um... Opa, vamos que vamos. Inteligência condominial aqui na Ativa FM 98.1. Esse quadro nosso que a gente fala sobre condomínio, sobre síndico, sobre conselho fiscal, sobre síndicas, sobre você que mora em condomínio. Um papo muito bacana com minha amiga Cristiane Humão, de Salvador por Mundo. Ela que é uma gestora condominial. Minha amiga é muito fera. Hoje um bate-papo muito bacana, falar sobre comunicação. Então, ó, pega o seu cafezinho, se está no carro, já aumenta o som, já manda um alô para aquele amigo síndico seu, aquela amiga síndica sua, aquele síndico do seu condomínio, porque hoje o papo é muito bacana, vai ser um papo muito legal, com muito insight para você aí que é do mundo condominial. E vamos que vamos, aqui a amiga já chegou aqui na nossa live. 3, 2, 1. Uma hora isso vai dar certo. Vamos que vamos. Eu acho que deu certo aqui. Opa! Bom dia, Thiago! Rapaz, eu fico, na realidade, quando eu não venho para cá, eu fico com a saudade. Parece que tá faltando alguma coisa na minha semana, viu, Thiago? Bom dia, segundou! Bom demais! Bom demais! E vamos lá, né? Começando nosso texto condominial com essa menina aqui que é fera, essa mulher que é fera, exemplo aí no mundo condominial, uma das maiores referências que a gente tem hoje aí. Muitos eventos, pessoa com muito conhecimento, e é muito bacana. Eu gosto de conversar com ela porque ela é psicóloga, então ela tem de inteligência emocional para lidar com os condôminos, né? E hoje um papo muito bacana para sobre comunicação, né, meu amigo Cristiane Romão? Exatamente, bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje, na realidade, a gente vai ter convidado aqui, Thiago. A gente vai trazer uma convidada que fala sobre comunicação na tecnologia e que me auxilia muito nos meus condomínios aqui em Salvador, me dá uma super mão, porque eu sempre digo, né? Eu falo em todas as minhas palestras, o síndico não precisa fazer nada sozinho. Ele precisa ter bons profissionais ao seu lado para poder conseguir fazer a orientação devida, né? Boas ferramentas, para não ficar querendo botar aquela velha capa de super-herói, né, Thiago? Que a gente já aprendeu aqui. E é importante, né, Cris? Assim, eu até falo, ele nunca deve fazer mesmo sozinho, né? A gente é gestão de equipes, a gente somos um gestor, né? Eu gosto de falar muito, sempre falo com a oportunidade que a gente somos gestores, né? Igual a minha Cristiane Limão fala, né? Não é síndico profissional, é gestor, porque a habilidade é conhecimento, é delegar ali, né? É usar os recursos que a gente paga para ter. Pô, a gente paga para ter uma assessoria, a gente paga para ter um engenheiro, a gente paga para ter um advogado. Então a gente tem que começar a entender que é gestão de pessoas, né? Gestão de recursos, né, Cris? Exatamente, Thiago. Cheguei no sábado do Rio de Janeiro, e aí a gente estava lá num evento super bacana, né? E foi uma coisa que perdurou em todas as falas, seja falando de auditoria, seja falando de qualquer outro assunto dentro de condomínio, o que perpetuava junto às particularidades e as dificuldades que o gestor tinha na área condominial, era unânime em falar que era a comunicação, né? Então, assim, que era a parte mais difícil de se fazer, que era a parte mais difícil de labutar. E eu ainda coloquei na realidade aqui, ó, fiz uma pesquisa para trazer para você, e Peter Drucker, ele fala que, na realidade, 60% dos problemas administrativos resultam em ineficácia da comunicação. Então, vá, jogue duro. Aluno, gente, para mim é para a vida. Comunicação é para a vida, em relacionamento com o pai, com o filho, você com a sua esposa. E assim, Cris, duas coisas que eu vejo que as dores do síndico, às vezes nem sabe o que é, mas é a dor. Uma é você falou, a comunicação. Eu até falo muito, síndico é o cara que faz a coisa certa, do jeito certo, só que não fala para ninguém que fez isso. Porque a pessoa não tá ali, igual eu falo, gente, às vezes o cara tá trabalhando, está no condomínio resolvendo uma coisa, nem sabe. Esse dia eu mandei lá com as coisas mais sérias, eu mando lá, faço um informativo e mando o cara, pô, te aconteceu isso, pô, nem vi. Eu falei, porque você tava trabalhando, e eu tava trabalhando aqui, né? E outra coisa que eu vou pegar no pé de todo mundo, por favor, gente, eventos de condomínio, tem que ter o tema inteligência emocional. Eu vejo questão, tudo isso é importante, mas a inteligência emocional, para mim, é mais importante de tudo isso. Porque você não terceiriza. E tem muito síndico ficando doente, muito síndico deixando o bastão
Por quê? Não tem inteligência emocional. É o que a gente tem que trabalhar isso, estudar mais isso. E fica aí uma cobrança para quem faz curso, para quem faz evento. Gente, tem que ter matéria, tem que ter. E tá aqui, ó, minha amiga Cristiane Irmão, que não me deixa mentir. A minha amiga é psicóloga, entende quanto isso é importante para o síndico que é gestor, né, Cris? A gente colocou, na realidade, esse tema no Empodera, né, Tiago? Falando sobre a questão da Alice no País das Maravilhas, inclusive fazendo alusão ao Chapeleiro Maluco, né? Então, assim, ficou muito bacana, muito rico essa construção, mas era realmente uma fala que os síndicos também traziam no discurso das palestras, né? Ah, eu tive um AVC, eu tive... Bom dia, vizinha! Ligleice, um beijo. Em Manaus, eu tô dizendo que eu sou vizinha porque a gente ficou no quarto lateral, então a gente faz a ponte. Tiago, na realidade, a gente precisa entender, e é um discurso unânime dos síndicos, né? Ah, eu tive um AVC... Ah, eu tive um pré-infarto, eu tive... Gente, isso não é normal. A gente não pode achar isso normal. E aí eu vi, na realidade, um site, né, na Metrópole, que terminou colocando uma pessoa comemorando o impeachment do síndico, e o pessoal batendo panela dentro do condomínio, tal, e tal, e tal. E aí me trouxe, na realidade... O que eu fiquei feliz foi que, assim, nos comentários via muita... prudência no processo. As pessoas, na realidade, estavam... É claro que tem os desvarados que vão ao ataque dessa mulher e tudo, é louca e tal, nas loucuras dela para lá. Mas a gente precisa fazer uma autorreflexão, Tiago. Será que cabe a gente estar num ambiente desse, esperar chegar um momento desse para poder conseguir provar ou não? Não é assim que a gente vai conseguir fazer, Tiago. A gente precisa, na realidade, não cabe aquele ambiente, é um ambiente hostil, um ambiente que não te respeita. Sai e deixa na mão da justiça, dá todos os processos, na realidade, para um bom advogado, dá todos os indícios e tira, na realidade, o seu time de campo. Não vale a pena, por dinheiro nenhum. E o que eu vejo é algo que foi um caso que foi colocado na internet e eu levo além. A mulher desativou até o Instagram dela, porque eu acredito que ela deve ter recebido uma enxurrada de situações que a gente também, eu não aprovo, tá? A gente não está aqui para poder conseguir denegrir e de parte ofensiva, não é o nosso papel. Mas a gente tem que sim colocar na realidade, primeiro que ele colocava o síndico como um funcionário, né? E aí, na realidade, isso já não é devido. O síndico é eleito, coloque isso na cabeça de vocês, eleito. E ele precisa sair na hora que o ambiente é tóxico para ele. Duas coisas que eu fico triste quando acontece essas coisas. Primeiro, só divulga o que é ruim. Fala os casos de sucesso, até falo. Por isso, cara, que todo lugar que eu tô fazendo, eu torço para que dê certo. Isso. Porque no condomínio onde eu moro, né, e a menina lá foi eleita, nem quis concorrer, eu falei assim, ó, aí eu falei muito site para ela, eu quero que dê certo. Que quando dá errado, é isso aí, ó. Todo mundo fala mal da gente. Hoje, segunda-feira, no meu condomínio, eu vou falar disso aí. E aí todo mundo acha que a gente é igual, e não é, cara. Isso. Mas por que chegou nesse ponto? É porque, olha só, tudo tem a ver com comunicação. Às vezes chegou nesse ponto porque você não comunicou o que estava acontecendo, você não quis ouvir. Ouvir também é uma forma de comunicar. Falar assim, eu estou disposto a um diálogo. Eu estou aqui para te explicar o que eu tenho que explicar, que é um dever do síndico também, dar explicações. A gente então, não somos donos do poder, né? Não somos o comandante de tudo. A gente tem esse dever de explicar, tem esse dever de se comunicar com as pessoas, tem que ter relacionamento, tem que ter empatia. Ou seja, o quanto é importante, eu falo, muita instituição de síndico podia ser evitada. Isso. Por quê? Por comunicação, com a conversa. O que acontece? Na verdade, a pessoa quer destruir, gente. O que eu já percebi não é que ela não quer aquela pessoa, é explicação. Isso. Aí a pessoa tem explicação, e aí acontece. Mas podia ter evitado isso através de uma boa comunicação, né, Cris? Exatamente, Thiago. E não tem necessidade. Na realidade, não tem necessidade. Se você está vendo, eu estou vendo comentários falando, mas o síndico errou. Gente, a gente não está aqui, na realidade, quem cabe julgar se ele errou, se ele não errou, é o judiciário, não sou eu, não é você. Né? Então, o que não cabe é a gente estar abrindo, como o Thiago falou, o síndico está passando por processos, o síndico está vendo que dentro do seu ambiente ele não está conseguindo fazer o seu papel, ele está engessado, ele não está conseguindo explicar o que é que está de errado, ele vai se embolar. E aí vai se expor desse jeito, porque imagine a imagem do síndico numa situação dessa, porque todo mundo vai ficar
na realidade, com os dois lados da moeda, daqui que ele explique, Tiago, a imagem dele já foi manchada. Então, assim, quando a gente fala de comunicação, bom dia, Tiago Correia, Jamile Mascarenhas, só gente boa entrando aqui na live, viu? Um beijo, meus queridos amigos. Então, assim, a gente precisa estar falando de comunicação num processo muito mais elevado. Porque se a gente não se comunicar bem, a gente não está levando só o nosso nome, né? A gente está levando o nome de uma comunidade toda, né? A gente está, na realidade, é a nossa imagem. Quando eu faço, na realidade, um bom trabalho, gente, a gente tem uma responsabilidade social diante dos nossos colegas. Então, assim, se você quer fazer besteira, se você, na realidade, quer colocar, você quer roubar, vá para outra área. Pô, não vem manchar. A gente luta tanto, né, Tiago, para poder conseguir fazer um trabalho idôneo, para chegar uma única pessoa para botar e retardar todo o processo. E eu não acho isso justo, né? E é por isso que a gente está aqui sempre falando de forma incansável para poder chegar a quem deve. Outra coisa, Fala, meu... Cris, você estava falando, eu acho interessante, gente, errar faz parte do processo. Errar faz parte do processo. Eu falou, você fala, o síndico errou. Quem não erra? Quem nunca errou na sua profissão? Quem nunca cometeu erro? Lógico, tem erros que são mais graves, mas faz parte. O que a gente tem que fazer? Reconhecer o nosso erro. Aí um colega nosso portou que chama a Assembleia. É isso mesmo, gente. Isso. Cara, não tem problema, gente. Vem cá, ó. Eu já errei, já falei a Assembleia. Gente, eu errei isso aqui causou tal dano. Se não para restituir tá aqui, eu vou restituir minha parte, porque eu entendo que foi um erro meu. Isso. Vamos seguir o que faz parte. As pessoas querem o quê? Querem essa comunicação, elas querem entender, elas querem ter informação para poder fazer um julgamento. E aí eu, como síndico, eu não me comunico, eu não converso, eu não falo. E aí? Cara, a gente tem que se posicionar. Comunicação é posicionamento. Outra coisa importante, gente, comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Entendeu? Isso é importante também, a qualidade da comunicação, né, Cris? Porque ela é crucial para que um bom profissional faz um bom serviço. Mas se não tiver uma boa comunicação, não vou falar que não vale nada, mas vai ser mais dificultoso para ele ter um bom relacionamento com os moradores. Exato, Tiago. E assim, eu invisto muito, eu mesmo que faço meus comunicados, eu não terceirizo, eu gosto de fazer. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, até eu vou tentar mostrar aqui até uns comunicados que eu estou fazendo para um condomínio novo que está chegando. Então, a carta de apresentação, né? Então, eu faço, na realidade, essa carta de apresentação mostrando quem é a síndica que está chegando no condomínio deles, mostrando qual é a proposta de trabalho, mostrando realmente quem é a pessoa que está ali daquele lado que foi eleita, né? Quais são os meus horários de atendimento, pelo amor de Deus. Parem de querer, na realidade, que o condômino subentenda de que ele não pode te ligar meia-noite. Se você deixou aberto, você vai sofrer a consequência. Se você deixou aberto, sinto muito, ele vai achar que é do direito dele te ligar no domingo de tarde. Não tá errado, né? Porque não tá errado, por né? favor. Não, quem não explica... É o que fala... tem um ditado bem popular que fala, quem não se explica, se estrubica. Tá? Então, assim, não tem jeito. Mas eu, na realidade, eu vou pegar aqui. São comunicados simples, tá, Tiago? Que muitas vezes eu vou mostrar só um. Claro que não dá para mostrar tudo. Mas olha como uma ação simples pode fazer diferença. Tá vendo? Tá vendo aqui? Isso aqui é só para... Tá vendo? Tô vendo. Isso aqui, na realidade, eu tô mostrando porque vai ter uma mudança no horário do lixo. E aí, para poderem saberem que tem uma mudança no horário do lixo, eu faço um comunicado ilustrativo com imagem, né? E aí mostro para eles, gente, ó, nesse dia a coleta vai atrasar. A coleta não vai acontecer. Isso eu disparo no grupo de transmissão. Eu também utilizo esse e-mail que a Ana Rita vai falar aqui com a gente daqui a pouco. Daqui a pouco ela deve estar entrando. Então, assim, custa na realidade. Ah, Cristiane, mas eles sabem que dia de sábado, depois das 2, não tem coleta. Pô, custa você se programar e fazer os comunicados ilustrativos, né? Tiago mesmo está falando, a comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende exatamente. Então, assim, eu sempre busco usar frases claras, que não dê grande... Eu estava olhando nas câmeras do condomínio, o pessoal estava deixando o portão de pedestre aberto.
Aí eu, de imediato, fiz um comunicado no grupo de transmissão, desse mesmo jeitinho, assim, gente, ó, quais são os efeitos se você deixar o portão de pedestre aberto? Vai ter saqueamento, pode ter saqueamento nas unidades, pode ter roubo de objetos no play, é sua segurança, é sua família que tá aí, né? Pronto, não demorou 5 minutos que eu soltei o comunicado no grupo, eu vi na câmera, a condômina desceu e foi fechar o portão. Bom, entendeu? Cristiane, mas tem gente que, então o portão tá lá tendo problema, vamos lá, é o síndico que tem que fechar. Não, primeiro o síndico precisa tentar investir em ferramentas porque contar com bom senso e segurança é quase impossível, né? Então, assim, eu entrei no condomínio agora, e aí eu falei para ele, gente, a gente tem que investir aqui, ó, numa mola automática, que realmente o portão já tem a pressão para fechar no automático. Avisos lá do lado, ó, mantenha o portão fechado, a pessoa lê, já é automático, já dá a mensagem direta. Então, assim, a gente investir em comunicação, Thiago, é investir na realidade de segurança também, porque o síndico profissional não está no condomínio o tempo todo, né? Então, como é que ele vai se fazer presente? Justamente pela comunicação. É o formato que ele tem para fazer. E eu trouxe aqui, Thiago, algumas questões práticas para a gente estar acendendo uma luzinha, né? Fale, meu amigo. Essa fala sobre a comunicação, gente. Cara, você paga administradora informativo. Cara, abusa do informativo, gente. Por quê? É um processo de educação. E a educação é continuada, é lembrar. Outra coisa importante, por exemplo, eu sempre faço essas informativas, quase um por semana. E outra coisa bacana, o que acontece no condomínio eu faço para todos. Sim. Porque é padrão. Todos vão ter portão de pedestre. Eu só mudo às vezes lá. Condomínio X, condomínio Y. Às vezes a pessoa fala assim, pô, Thiago, tá acontecendo? Eu falei, não, eu tô antevendo, tô só lembrando você. Porque é isso, às vezes a gente esquece, cara. Às vezes você mesmo esquece. Eu já esqueci, pra você ter ideia, como síndico, uma porta aberta, sai daquela correria toda. Então, assim, é como? É o processo de educação mental. Pô, você paga a administradora, cara. Pede, ó, hoje eu quero falar sobre barulho. Fala para todos. Hoje eu quero falar sobre cigarro. Fala para todos. Eu quero falar hoje sobre combate ao feminicídio. Isso é importante também, gente. Não ficar só na seara do barulho, do portão. Não, vou falar de coisas também que vai impactar a sociedade. Vou falar hoje de cuidar dos idosos. Então, assim, replica isso, cara. Usa informativo. É de graça. Você já paga a administradora. Bota a administradora para te ajudar, meu povo. Exato. Eu vou te mostrar outro modelo aqui, ó, Thiago, que é de casos práticos que vivemos, né? Olha só, a situação do informativo que eu estou soltando para o condomínio é um condomínio novo. Aqui eu mostro para eles o que é que eu vou explicar, tá vendo? Aqui eu estou mostrando para eles, sabe o quê? Aqui teve indícios de vela dentro das unidades, que teve incêndios. Então, eu já trago um lembretezinho aqui para eles. São João, não pode a questão de fogos de artifício dentro do condomínio. Então, eu trago já iniciando o mês de junho. Animais, na realidade, fazendo, né, dejetos nas garagens. E aí eu coloco a parte do regimento interno. Então, assim, Thiago, é algo que a gente precisa trabalhar, na realidade. Odilei Rocha, meu amigo, bom dia! Odilei é um cara mega pau. Ele esteve aqui em Brasília de conversar com ele. É um ser humano espetacular. Nem à toa que só crescendo. Só tem gente fera lá, velho. Eu sou suspeita. Aí a gente poderia ir, né, Thiago? Quer dizer, eu vou. Agora você poderia ir para Florianópolis em outubro, né? Tá faltando só você lá. Pelo amor de Deus. Rapaz, intimação no ar, intimação no ar. Eu tô convidando ao vivo, porque meu amigo Odilei Rocha fala assim, a gente tem que convidar as pessoas do bem para estar lá junto com a gente. Então, eu convido as pessoas que estão ao meu redor, entendeu? Você até falou. Depois a gente conversa isso. Tem que se movimentar. Eu falei, não criar coragem. A minha esposa fica brigando, já fala que eu fico no sofá. Eu falo, moça, eu tenho que eu tenho descanso aqui. Missão do ano, levar Thiago para Florianópolis. Quem entra comigo, vamos nessa. Ô, Glória! Vou estar em Floripa lá, falar com a galera. Só tem gente maravilhosa também lá, sobre geração de valor, que é o da porta. Tem um cara que faz um trabalho maravilhoso também. E que sabe que achei interessante nessa sua informativo? Ó, gente, o óbvio tem que ser dito. Soltar fogo de artifício, pô, né? Tem que falar. Às vezes assim, a gente fala assim, não é importante, é besteira, mas fala besteira, cara. Porque isso acontece. Você aconteceu uma coisa e fala assim, ó, eu falei, eu fiz a minha parte.
E na comunicação, isso é importante, a comunicação da vida. O óbvio tem que ser dito. Porque às vezes eu penso que o outro pensou, que o outro achou. Esquece. Verbaliza, né, Cris? Exatamente, Tiago. E assim, colocar os avisos para que você, na realidade, já previna. Porque às vezes você se omitiu da informação. O condomínio é novo, chegou no condomínio. Ele está acostumado a poder fazer a fogueira dele, ele está acostumado a poder colocar os traques dele lá na área comum. E você já falando, ele já não vai comprar, ele não vai frustrar a criança achando que ele vai poder fazer essa ação dentro do condomínio. Então, assim, por isso que eu faço logo no início do mês, né? Assuntos que... E eu escuto também muitos condôminos, tá, Tiago? Assuntos que eles dão como dica. Cristiane, vamos falar hoje sobre barulho, vamos falar sobre salto alto, vamos falar realmente sobre o comportamento na piscina. E é isso, você tem que ouvir sua comunidade, você tem que colocar eles na ativa. E quando eu falo sobre comunicação, a gente fala sobre aproximação com esses condôminos, com sua equipe também, tá? Endomarketing não é para fazer só com condômino, não. É para fazer com sua equipe também. A sua equipe não pode ser a última a saber, não. Tá? Então, assim, eu sempre digo, vai lá para a assembleia, faz a assembleia. Pamela, bom dia, meu amor. Tatiana, bem-vinda. Leão, um monte de gente boa entrando aí, viu? Na realidade, eu sempre digo, Tiago, você vai para a assembleia. Aí vai para a assembleia e decide lá na assembleia que você vai mudar uma modalidade na portaria, que você vai mudar uma regra, que vocês resolveram que vai fazer de uma forma diferente. Todos os condôminos estão sabendo, menos o funcionário. O funcionário não está sabendo, não foi treinado, não sabe nem o que foi que você mudou. Aí a assembleia aconteceu na sexta-feira, quando chega no sábado, tá o funcionário lá, né, sem interagir com o problema, o morador. Aí, ó, decidiu ontem na Assembleia e hoje já está acontecendo errado. Claro, ele não participa da Assembleia. Se você não for o gestor que vai ensinar para ele o que é que ele tem que fazer, com os procedimentos claros, e é uma aula que eu dei lá no Rio de Janeiro, que foi muito bacana, viu, Tiago? Instalação de POP dentro dos condomínios, né? Procedimento operacional padrão. Foi um sucesso também. Então, assim, gente, a comunicação ela precisa existir de ambos os lados. O funcionário teve problema para chegar no condomínio, deixa o canal aberto para ele te avisar o que foi que aconteceu, a intercorrência, o que foi que houve, se teve algum problema. Não fica contando, na realidade, com um acaso, não. É nosso dever também fazer essa comunicação clara e efetiva, né? Então, isso é muito importante, Thiago. A Ana Rita já entrou aqui. Ana, já a gente te chama. Eu vou te chamar exatamente nesse ponto aqui. Um dos pontos que a Ana me apresentou como solução, Thiago, é assim, ó, os moradores, muitas vezes, eles querem falar com a gente à noite. Mas muitas vezes eles querem falar com a gente à noite assuntos que não são emergenciais, assuntos rotineiros, tipo fazer uma denúncia sobre a questão de barulho, fazer uma solicitação de segunda via de boleto que ele não sabe qual é o local que ele pede, fazer, na realidade, uma reclamação sobre algum funcionário. E aí ela criou um mecanismo, para mim, automatizado, que os condôminos conseguem falar com esse WhatsApp por temas, né, mais solicitados. Ela já entrou aí? Olha ela, bom dia! A galera aqui na Bahia acorda assim, a gente acorda assim, viu, Thiago? Plenas. Bom dia! Eu sou da... Mas, ô Cris, uma coisa importante, gente, dentro da comunicação, é você compreender qual é o seu público. Por exemplo, aqui está falando a situação, por que às vezes o morador só reclama à noite? É porque ele trabalha durante o dia. Então, muitas vezes, o convívio entre os moradores é no período da noite. Por isso que eu falo, a gente tem que ter essa expertise de olhar o mercado, entender como é que funciona o seu cliente, o que vai funcionar, o que não vai funcionar. E outra coisa, não tem nada de errado o cara ligar à noite pra gente. É normal, porque eu falo o horário que ele tá, mas o que eles falou, eu tenho que comunicar o horário. O que eu falo, gente? Eu, por exemplo, quando eu me apresento, eu falo, gente, para mim, qual é a prioridade máxima, Thiago? Ligação. O telefone foi feito para ligar. Então, se é importante, você liga. Você não vai mandar mensagem para o bombeiro. Você não vai mandar mensagem para o você vai ligar. É importante. Segundo, se é mensagem, para mim não é prioridade. Ou seja, no momento oportuno, eu vou parar, vou analisar e vou dar um feedback. Isso é importante também, tá? De dar feedback, dar retorno para as pessoas. Então, assim, tem que deixar regra, claro a regra do jogo. Como é que funciona?
falo, o óbvio tem que ser dito. Isso é importantíssimo. E a Cris falou uma coisa importante, né? Eu entendo que o endomarketing é para os funcionários mesmo. Porque o marketing é para o condomínio, porque é o condomínio que é o nosso cliente. Então é o seguinte, se você não treinar a sua equipe, você tá fadado ao fracasso, gente. Porque a gente não faz nada sozinho. Ainda mais nós que somos síndicos. Eu falo, todo síndico, a maioria é externo. Muitos trabalham fora, não estão ali. Como é que a coisa vai acontecer? Eu comunicar como deve ser feito para o meu funcionário. Isso é importantíssimo. Estou muito feliz que hoje eu não tenho uma aula de marketing com a minha amiga aqui. Como é que é o nome dela? Se apresenta, minha amiga. Fique à vontade. Na verdade, você vai ter uma aula de tecnologia, porque a mulher é quase um computador andante. Ana Rita, está presente, mulher. Bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia a todos vocês. Que bom a gente já começar a semana nesse clima. Eu estava ouvindo vocês falando e eu chamo isso de condominocentrismo, que é você colocar o condômino no centro da sua atenção e todas as suas ações serem voltadas para ele. Você falou uma coisa incrível aí, que falou assim, por que o cara reclama à noite? Porque ele está em casa à noite. E nós, quando resolvemos trabalhar para moradores, sabemos que nós temos que trabalhar com o momento que ele está na moradia. Né? Então faz o seguinte, não quer isso não? Quando você for no hospital, 10 horas da noite, tomara que não tenha médico para lhe operar, porque está fora do horário comercial. Né? Então, assim, existem profissões que precisam de uma adaptação de horário. Então, a gente chama... A gente chama isso aqui de condominocentrismo. E essa questão da comunicação, eu penso assim, o síndico, ele é um grande gestor, e o gestor, ele pode fazer qualquer coisa, terceirizar qualquer tarefa, menos a comunicação. Ele pode terceirizar a parte financeira, a manutenção, ele pode chamar uma empresa especializada, mas a comunicação que ele tem com os funcionários, com os moradores, com os pares, né, com os fornecedores, só ele pode fazer. Então, o nosso papel aqui de tecnologia é fazer com que isso fique mais leve, né, fazer com que a gente consiga adotar medidas que façam com que o funcionário, com que os moradores se sintam atendidos, mesmo sem ter que fazer do síndico um robô, né, 24 horas por dia. Então, é isso que a gente faz aqui. Usa tecnologia para isso. Exatamente. Muita gente boa entrando aí. Daniel, Papo Condominial, Ana do Rio. Aqui a live tá bombando hoje, viu, Thiago? Eu já tô sentindo que a gente tem que fazer a live comunicação parte 2. Porque vai ter demais. Isso eu gosto, porque eu sou formado, eu tenho pós em marketing, né? E você falou em endomarketing, o meu trabalho final foi sobre endomarketing. Então isso eu conheço pra caramba. Então a gente tem que falar isso uma hora. Esse tema é tudo para mim, eu gosto pra caramba. Duas coisas que é importante. É Maria, é isso, Maria? Ana Rita. Ana. Não. Ana Rita, deixa eu anotar aqui para mim não esquecer. O povo lá da Bahia maravilhoso. Gente, comunicação. Comunicar uma ação. Então, ou seja, você tem que falar algo para a pessoa fazer. É isso mesmo. A comunicação é para a pessoa fazer. E outra coisa, simplifica. Nessas horas, o simples é a melhor coisa que tem. O simples, o óbvio. Clareza, objetivo, ação para alcançar o objetivo. Acabou, cara. E eu quero falar uma coisa. Usa ilustrações. As pessoas se apegam à ilustração. As pessoas aprendem mais com a ilustração. Então, quando você faz uma comunicação, claro, clean, né? Agora eu estou aprendendo inglês para a do simples. Clean, né? Mais limpo. E objetivo, direto e reto, cara. Simplifica. Não fica falando muita coisa, não. O que é para fazer, como tem que fazer, com o final. Não é não, minha amiga Ana Rita? Isso aí. Na verdade, essa parte visual é importante. E eu acho também uma coisa importante você falar com um canal de comunicação que é eficiente. Então, os moradores, eles gostam muito do WhatsApp. Por quê? Por que eles gostam muito do WhatsApp? Porque é a maior ferramenta de comunicação mundial. Então, assim, é assíncrona, então você consegue mandar uma mensagem a hora que você quiser, você não precisa a pessoa estar atendendo o telefone, você pode falar com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, isso, quando eu assisto palestras nos eventos, os síndicos sempre falam assim, eu tive um AVC de tanta mensagem no WhatsApp, eu não consigo responder as minhas mensagens do WhatsApp. Os grupos de WhatsApp é a pior coisa que acontece no meu condomínio. E eu sempre penso assim, olha, tire disso o melhor. Se você descobriu uma ferramenta que é a ferramenta poderosa de comunicação, porque você quer dizer, aconteceu isso essa semana, uma pessoa passou e quebrou o portão, então o portão ficou aberto durante todo o horário de pico do condomínio. E a síndica, ela precisava anunciar para as pessoas que o portão estava quebrado, mas que ela já estava ciente que o fornecedor estava vindo, enquanto as pessoas chegavam no condomínio. Então, colocar uma notificação no elevador não adiantava, porque a pessoa já tinha entrado no condomínio, já tinha se aborrecido com aquilo. Então, ela tinha que avisar antes.
E aí que eu falo dos grupos de WhatsApp, né? Se você conseguir fazer de uma forma que você consiga se comunicar bem, de forma oficial, né? Sem que haja nenhum tipo de conflito entre eles, através de uma ferramenta como essa, é importante. Como é que a gente faz isso, Ana Rita? Com tecnologia. Hoje, a inteligência artificial faz com que simplifique muito a vida do síndico. Ele pode fazer perguntas, o sistema dar respostas para ele, cadastrar ocorrências automaticamente, enviar a segunda via de boleto, abrir reclamações. Ele pode, mesmo que o síndico não esteja presente 24 horas, e no horário oportuno que ele esteja presente, ele vai tratar todas aquelas notificações que o robô não tenha conseguido tratar. E quando a gente faz isso, a gente economiza pelo menos 70% a 80% do tempo de comunicação, porque ele consegue, o robô ele consegue atender pelo menos 80% das solicitações dos moradores, que são repetitivas, que são as mesmas. Minha encomenda chegou, me dá minha segunda via de boleto, quero cadastrar um visitante, até que horas eu posso reservar a piscina, como é que eu posso, me dá o regulamento. Então, assim, essas coisas a gente consegue realmente robotizar e deixar para o síndico, o ser humano, realmente as tarefas que ele precise tomar ações, que precise resolver, né? Então, é isso que a tecnologia ajuda nessa parte aí de comunicação. Imagine. Rildo de Oliveira, um beijo, meu amigo. Seja bem-vindo. Tiago, imagine, quando Ana me apresentou essa... E eu, assim, na minha loucura, da minha correria que eu fico, que, assim, eu moro aqui e Ana também, em Salvador. Pergunte quando é que a gente consegue se ver em evento. Pronto. Agora, 5 horas da manhã, a gente está no WhatsApp já, né? 5 horas da manhã, a gente está falando, fato. Então, assim, ela quando me trouxe, na realidade, eu falando, não, Ana, eu realmente estou precisando otimizar, estou pegando um condomínio novo, estou precisando fazer uma forma que são perguntas repetitivas, que os condôminos terminam fazendo, e eu queria uma forma mais prática de responder isso. E, realmente, o WhatsApp hoje a gente usa para absolutamente tudo. E aí ela me deu esse formato, né, esse serviço automatizado, que, Tiago, foi assim, eu entrei no condomínio, disparei isso primeiro para o conselho testar, e todo mundo, na realidade, ficou encantado, assim, com a praticidade do processo. E a ferramenta, na realidade, podendo auxiliar junto com a administração, a administradora também, né? Porque a parte de segunda via de boleto, Ana faz uma forma aí que já se conecta. Então, assim, olha a otimização de tempo do condômino, a otimização da gente como gestor e a comunicação efetiva, né? Eu já utilizava isso também, porque a Ana é criadora do MyConde. Não sei se você já viu aí em Brasília, Tiago, mas o MyConde aqui em Salvador é bem utilizado esse aplicativo. Então, assim, é uma forma da gente se comunicar de forma mais rápida, mais clara com os condôminos, entendeu? Então, a gente utiliza todos esses processos. Uma coisa importante, tá vendo como é que eu falei que tem lógica? Por que o pessoal gostou? Porque é objetivo. É legal, a pessoa quer só pergunta. Sim. Que hora funciona tal? Tal hora, acabou. Não tem aquela informação, né? Por isso tem que ser direto e reto. A gente cuida com muitas pessoas, a gente lida com várias pessoas. Quanto mais objetivo você for, melhor é. Vai ter menos ruído na comunicação. E o que a Ana falou é verdade. As demandas sempre são as mesmas. Se tu parar para pensar, e se for importante, o pessoal vai ligar. Se for não é importante, o pessoal vai te mandar no privado. Mas quando é uma coisa de funcionalidade, vamos dizer assim, né? Bom demais, agrega muito. E assim, o que a gente precisa saber? O horário que o morador, por exemplo, nós aqui, nós temos mais ou menos 1.000 condomínios na nossa carteira. E nós temos um suporte que atende de 7 da manhã até as 22 horas. Porque nós entendemos que o horário comercial não é objetivo. É objetivo para atender o síndico, mas não para atender o morador. Então, nós estendemos para frente e para trás o horário. E isso já é um divisor de águas. Assim, as empresas precisam entender que elas precisam se adaptar ao horário do morador. Só que quando a gente colocou esse robô de atendimento para o nosso atendimento, a gente reduziu em 80% os nossos chamados. Porque, ou seja, imagina a economia disso. Significa que o meu cliente, que é atendido por um ser humano, ele é muito melhor atendido, porque eu tenho muito mais tempo de entender o problema dele, de resolver, de me dedicar, de pensar em outras soluções, porque eu não estou atolada de solicitação o tempo inteiro, porque essas solicitações que enchiam o meu suporte, elas já são automatizadas, né? E um outro ponto também que a gente fez aqui, que realmente mudou e que todo síndico pode ter, é a inteligência artificial resolvendo questões do dia a dia. Então, por exemplo, hoje entrou uma síndica aqui, essa semana entrou
uma condômina aqui no nosso aplicativo perguntando o seguinte: olha, eu me mudei para um condomínio e eu tenho uma cobra de estimação e o síndico disse que eu não posso levar minha cobra. Eu queria saber se o síndico pode ou não me proibir de ter uma cobra no meu apartamento, que é registrada e tudo mais. E a gente não sabia, a gente nunca tinha visto isso. Então a gente foi para a inteligência artificial, deu a resposta para ela, né? E ela ficou. E daí a inteligência não só respondeu os primeiros questionamentos, como orientou passo a passo o que ela tinha que fazer para legalmente resolver o problema dela. Então, isso nem se eu fosse síndica, não ia saber resolver. Eu ia ter que procurar um profissional, eu ia ter que procurar um especialista. Então, a gente resolveu rapidamente uma questão que nunca tinha acontecido. Então, eu vejo a tecnologia como um potencial muito grande para as questões repetitivas, que tem um volume muito grande, mas também para coisas extremamente inusitadas, para nos dar um norte de como tratar, né? Então, eu acho que é uma ferramenta poderosíssima para todos os síndicos. Exatamente. A gente, tratando na realidade de comunicação, Tiago, a gente sabe que a forma como a gente fala e a forma como a gente trata as coisas, principalmente na era da comunicação não violenta, ela muda todo o sentido da interação com quem está recepcionando essa mensagem e com quem está falando, né? Então, quando a gente trata os problemas do cotidiano do condomínio de uma forma, na realidade, muito mais clara, por exemplo, você viu que eu fiz o comunicado do cachorro que estava lá fazendo xixi na garagem. Mas eu não usei uma fala categórica, agressiva. É obrigação sua pegar o... Não, eu, na realidade, trouxe um argumento que é o lógico. A regra que existe, porque ele vai ser punido diante da ação, e a recomendação de convivência. Poxa, imagine você passando pela sua garagem, a garagem está, na realidade, cheia de xixi, com odor inesperado, limpeza, convivência. São os aspectos que a gente precisa trazer na nossa ação. Então, é como a Ana fala, nos cotidianos, nas coisas que já são praxe, o robô pode nos auxiliar bastante. Mas nessa comunicação que muitas vezes precisa ser no corpo a corpo, o síndico precisa estar mais livre para poder conseguir atender aquele condomínio que requer mais atenção, né? Que não vai requerer, na realidade, tantos minúcias para poder responder. E aí já tem gente perguntando aqui sobre o sistema, se utiliza o WhatsApp. Utiliza, mas depois chama a Ana lá Sim. porque esse negócio aí... Na verdade, para o morador, ele está usando o WhatsApp, né? Então, para o morador, ele entra no link de WhatsApp e ele tem as opções lá de abrir ocorrência, mas para o síndico, não é o WhatsApp. Para o síndico é um sistema que ele puxa do WhatsApp todas as demandas, cataloga dentro de responde o que for possível e o que não for, ele cataloga em uma lista de ocorrências para que o síndico possa resolver. Então, assim, é o sonho do morador com o sonho do síndico, ter tudo catalogado num lugar só, mas para o morador é simples. Como é que é o nome? É MyConde. MyConde, né? Vocês podem acessar www.mycond.com.br e lá tem um botãozinho de fale com a gente no WhatsApp. Uma pessoa vai te atender e vai tirar as dúvidas de vocês. É super bacana, é super acessível o valor. E eu acho, e para síndico profissional é interessante, porque você pode ter vários condomínios no mesmo número. Então você não precisa ficar trocando de condomínio para entender como funciona, né? Então a gente te dá uma ferramenta estruturada para o síndico utilizar tanto no computador quanto no celular, mas para o morador ele está falando ali no WhatsApp, então para ele é super tranquilo. E atende no Brasil todo, né, Ana? Não precisa estar local. Na verdade, no mundo, né? Que a gente está com um cliente em Portugal, um na Venezuela e um no Panamá. Porque a Bahia é isso, né, Tiago? A Bahia é isso. Na realidade... A gente não veio para passeio, né, Cristiano? Veio para poder ficar deitado na... Olha, não, hashtag, vou abrir uma... Hã? Só tem mulher fera em Salvador, mano. Não, eu vou abrir um parêntese aqui nesse momento. Me dê licença, Thiago, para falar de comunicação, mas já falando, e eu falo muito dessa questão da comunicação não violenta. Eu tenho saído de Salvador para poder fazer as palestras, e aí eu brinquei com o organizador do evento, num dos eventos, falei assim, eu queria estar falando sobre preconceito. Aí ele falou assim, como assim, Cris, preconceito? Preconceito... Não, em primeiro lugar, preconceito sobre regiões. Porque eu ainda vou fazer uma palestra, vou entrar na palestra carregando uma rede, arrastando. E aí a gente, na realidade, vai falar sobre isso. Porque as pessoas acham que aqui na Bahia a gente fica deitado na rede e fica planejando o condomínio sentado. Ou então
alguns tipos de, na realidade, brincadeiras revestidas de preconceito mesmo. Eu cheguei a escutar um absurdo de que baiano fica esperando um barranco cair para ele morrer encostado. Eu parei assim, aí falei assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe quantas pessoas morrem soterradas em Salvador por deslizamento de terra? Quantas famílias são destruídas por conta dele? Essa é uma comunicação violenta, sabe, Tiago? É uma comunicação que ninguém pediu para você fazer, que não tem necessidade de você fazer, e você faz achando que é engraçado. Isso ainda não foge do nosso tema, a gente falando realmente sobre preconceito. Porque você, síndico, se você não tiver atenção, você pode fazer isso aí no seu condomínio. Uma vez que você pode fazer uma frase, uma brincadeira numa assembleia, um formato, na realidade, você está numa cidade que não é, que tem pessoas de outra cidade morando no condomínio. Inclusive, muitos funcionários dos condomínios são nordestinos, né? Isso. Aí você chega na assembleia, não, porque a assembleia tá igual a baiano, tá devagar. Aí tem um baiano lá sentado na assembleia, o conflito tá instalado. Né? Então, assim, na comunicação, a gente precisa realmente estar alerta sobre isso. A gente precisa saber exatamente o que é que a gente fala, a forma como a gente fala. E eu falo isso, na realidade, hoje sorrindo, mas porque eu já dei respostas muito prudentes que eu tenho certeza que eu deixei as pessoas pensando. Mas o que é que a gente quer falar com isso, Tiago? Que, na realidade, quando a gente se comunica, a gente tem que ser realmente coerente com o que a gente está falando. A gente tem que ser claro, a gente tem que ser conciso, a gente tem que saber se realmente tem uma fonte confiável do que você está informando. Ana mesmo está falando, a inteligência artificial veio para ficar, ela vai e te fala como não cabe mais você errar. Como é que eu faço a comunicação efetiva? Coloca lá que ela vai falar, você vai fazer isso, você vai fazer isso, vai programar, vai começar falando sobre isso. Então, não tem mais como você fazer diferente. Dá para fazer, entendeu? Outra coisa importante, gente, comunicação é treinamento também, tá? Você vai fazer, melhorando, você viu que vai funcionar mais, pô, aquela imagem funciona mais, aquele chamado funciona mais, né? E assim, a coisa que você está falando aqui, acho que o professor começou a falar sobre isso. Gente, estamos gestores, vamos buscar ferramentas, vamos buscar pessoas, não fique só numa coisa, não vai mais coisas, pesquisar, conhecer. E assim, o que a Ana falou é verdade, a ferramenta está para nos ajudar. A gente, como gestor, não tem que utilizar. É igual a gente fala, WhatsApp, mas é o que as pessoas utilizam. A gente tem que usar isso ao nosso favor. Né? Ao nosso... Exatamente. E muitas vezes, qual é o erro da gente? É não comunicar com a regra do jogo. Por exemplo, todo comunicado que eu chego, eu falei, gente, eu tenho um grupo fechado, e já falei isso bem claro, esse grupo eu só mando coisa importante. Ou seja, se chegar uma coisa desse grupo é porque é importante. O pessoal, beleza, estou sabendo. Não tem besteira, porque a gente fala assim, não, eu não quero participar. Eu falei, não, esquece uma coisa importante. Não, tudo bem, Tiago, tu me coloca lá. Então, assim, isso que eu falei, comunicação, comunicar uma ação. Outra coisa que é muito importante, e amarrei na fala da Ana, é o seguinte, gente, o cliente, se ele fica até 22 horas, até 22 horas. Isso que eu falo, né? Gente, a gente é um prestador de serviço para o condomínio, assim. Então, assim, não tem isso, cara. Se é 8 horas, porque a hora o cara tá ali, a hora o cara vai falar, a hora o cara vai se expressar, a hora que o cara pode comunicar com você. Então, assim, a gente tem que entender isso. Então, vamos usar isso ao nosso favor. Vamos entender como é que funciona o mercado para você se adaptar e potencializar a sua gestão. E, cara, eu vou falar, gente, comunicação é importante para a vida. É para a vida. Quando eu falo desse tema, é para a vida mesmo. É o que você está comunicando para você. A Cris falou uma coisa importante. Gente, você é um gestor. Você é uma pessoa pública. Literalmente. Então, as pessoas estão observando o que você usa, o que você faz. Você trata os outros. Isso também é importante. Se você trata um de um jeito ou do outro jeito, isso também é comunicação. E a parte mais importante para mim da comunicação é onde eu aprendo mais. Aqui, ó. Ouvindo. Ouvir também é uma forma de comunicação. Ouvir é uma forma de você ter a vontade de aprender. Se alguém chega com a demanda para você, você vai absorver, vai entender, vai aprender. Pode virar um comunicativo, porque às vezes é de todo mundo. Porque às vezes aquela pessoa tem que falar mais. Né? Então, assim, vamos ouvir para a gente poder degustar, aprender e transformar isso numa comunicação mais clara e objetiva para o condomínio. Não é, minhas amigas? Exatamente. Por isso que eu sinto orgulho quando eu trago essas mulheres daqui de Salvador. Porque além da gente saber se comunicar muito bem, a gente faz a diferença, né? Não menosprezando os outros estados, mas
Assim, eu tenho muito orgulho das profissionais que estão aqui na Bahia, né? Porque realmente, cada vez mais eu vejo a evolução dos artifícios de atender os condôminos com qualidade. Porque não é só atender, é o que eu falo. Eu falei, inclusive, na minha palestra no Rio de Janeiro. Não é você ter 50 condomínios, é você ter 50 condomínios com qualidade. Não só qualidade de atendimento, mas também qualidade para a sua qualidade de vida, né? Então, isso precisa estar muito vivo. Então, por isso que eu fiz esse parêntese aí, porque, assim, se tem uma coisa que eu tenho orgulho é de ser baiana, viu? Deus me livre de não ser baiana. Não sei, mas essa coisa da comunicação é muito interessante, porque, assim, às vezes no robô a gente coloca assim, esqueci meu login e a senha. Ninguém clica. Agora, quero lembrar meu login e a senha. Eles clicam, porque eles não querem dizer que esqueceram. Ou então, você fala assim, quero falar com o síndico. Tá bom, sobre o que você quer falar? Sobre barulho. Mas se você botar, quero abrir uma ocorrência, ninguém clica. Porque ele não quer abrir uma ocorrência, ele quer falar com o síndico. Então, assim, quando a gente começou a fazer o robô, nada que a gente faz aqui na Maiconde, a gente vende antes de usar. Então, para a gente estar vendendo esse robô, a gente já usou há mais de 6 meses nos nossos 1000 condomínios. E nós já tivemos a redução de tarefas em 70%, 80%. Eu costumo dizer que agora, nos próximos anos, pelo menos esse ano ainda, em 2023, 30% do nosso pessoal vai ser direcionado para outras atividades, porque a inteligência artificial já vai dominar o trabalho que ela faz. E no próximo ano, em 2024, acredito que seja em torno de 50%. E a gente precisa entender que isso não é ruim. Eu não estou falando de demissões. Eu estou falando de colocar aquelas pessoas para fazer atividades que realmente exijam do ser humano e não atividades burocráticas, manuais. Por exemplo, hoje a gente pode cadastrar um visitante no aplicativo, colocar o rosto dele. Quando ele passar no meu carro, meu monitor já reconhece o rosto dele e abre o portão. E eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp avisando que ele chegou. Então, assim, não tem mais sentido. O que é mais seguro? Isso ou eu passar e falar assim, meu nome é Pedro, eu tô indo pro 3101. Aí o cara que não sabe se meu nome é Pedro de verdade, liga pra pessoa lá e fala, ó, tem um Pedro aqui do 3101, que ele nem sabe se Pedro é o Pedro dele. Tá bom, pode entrar. E não registra isso em lugar nenhum. O que é mais eficiente, o que é mais rápido e o que é mais seguro do que ele reconhecer a face do Pedro que eu já coloquei? Então, por exemplo, todo mundo tem um João, todo mundo tem um Pedro, todo mundo tem uma pessoa conhecida. Se ligarem para sua casa dizendo, olha, o João tá aqui. Se você tiver, é muito provável que você conheça alguém com esse nome e tudo mais. Então, assim, as pessoas tendem a ter um pé atrás quando vem uma mudança, mas, cara, vamos com os 2 pés na frente, vamos com o coração aberto, porque só vem para melhorar o nosso trabalho. Agora, precisa saber fazer. Não é chegar lá e colocar, como eu vejo os call centers das grandes empresas, clique aqui e faça sua reclamação. 6 meses depois, ninguém responde. Não é assim que funciona. E tá vendo, gente? Por isso que eu falo. Eu até falo muito sobre isso quando eu falo com o eu falo, gente, pode ter certeza que a minha resposta você vai ter. Porque assim, é igual eu falo, ele é o cara mais importante, é o cliente, cara. O cliente é mais importante. Uma coisa que é importante falar, gente, a Ana falou uma coisa importante. Ah, não é sobre demissão. É sobre demissão. Demissão do cara que é preguiçoso, não quer evoluir, não quer aprender. A vida é esse eterno movimento. A inteligência artificial não vai substituir as pessoas, vai substituir os preguiçosos. Porque se você utilizar isso ao seu favor, a gente acabou de falar o que acontece? O que a gente está falando? De redução de tempo. Porque tempo para nós é importante. Eu não sou onipresente igual Deus. Por exemplo, posso estar aqui com os meus condomínios. Se eu tenho um tempo, uma agenda mais tranquila, eu vou atender melhor aquele cliente, vou atender melhor aquele condomínio, eu vou com mais tranquilidade fazer a visita no outro condomínio. Olha essa coisa bacana. Porque o tempo é algo que passa, é escasso. Então, você consegue aproveitar da melhor forma. Gente, vamos usar a tecnologia a nosso favor. Isso. Vamos usar a nosso favor. Agora, igual ela falou, é o comando que você dá, cara. Como é que você quer? E isso que é importante, sabe por quê? Eu achei bacana a fala da Rita, porque assim, ela está olhando o que? A necessidade do cliente. Às vezes eu faço programa com o advogado, começa a falar demais, falou, explica aí, cara. Como assim não? Você não está falando para advogado, você está falando para gente que não é advogado, pô. Então, assim, a fala é... Tem uma coisa muito importante que a gente fez. Lá no nosso aplicativo, tem um módulo de encomendas, né? Que toda vez que a encomenda chega, o porteiro tira uma foto, ele recebe lá no WhatsApp. Ó, chegou uma encomenda para você. Só que muita gente entrava em contato com a gente falando assim, minha encomenda chegou, porque assim, ele tem uma expectativa que a encomenda dele vai chegar ali. O que a gente fez?
a gente colocou uma API de comunicação com o software do Correio Brasileiro. Então, antes da encomenda dele chegar, ele consegue entrar no aplicativo, colocar o código de rastreio e ver onde a encomenda dele está. Isso tem a ver com o síndico? Não. Mas se é uma demanda do meu cliente e vai fazer o meu cliente parar de entrar em contato comigo para perguntar uma coisa que eu não possa responder, eu vou fazer. Isso. Porque e facilita, isso vai facilitar a minha vida também. Você é uma baiana potente, essa mulher é foda mesmo. Gostei disso, cara. Tá, que eu só te melhor, está vendo? Cole comigo. É muito legal, o pessoal ficou louco. Helena Rita, como é que você conseguiu isso? Aí eu falei, sabe como a gente conseguiu isso? A gente entrou na inteligência artificial e perguntou, construa um código em Flutter de como fazer um aplicativo se conectar com a API dos Correios, informando o código de rastreio e retornando toda a rastreabilidade dele. Ele me deu o código que eu coloquei no app. Eu não gastei nem 20 minutos para fazer isso. E eu resolvi um problema. Entravam pelo menos 20, 30 pessoas por mês perguntando se a encomenda tinha chegado. E eu tinha que dizer, infelizmente, nós não somos da sua portaria, preciso que você aguarde. Cara, agora não. Eu falo, não chegou ainda porque não foi digitado. Mas se você quiser saber exatamente onde a sua encomenda entrar, clique aqui no aplicativo, coloque o código de rastreio e tem a resposta do correio. Entendeu? Também, Ana, quando você fala sobre a imagem, porque eu já tive muito problema em condomínio, que, por exemplo, a pessoa estava esperando uma caixa enorme. E chegou lá uma caixa desse tamanho, uma caixa de fósforo. E aí ela dizia, não, essa encomenda não foi a minha. Mas foi o que chegou do correio, tá ali. Com foto, tudo certinho, ainda te tira do sufoco de você estar explicando o que é, o que não é, né? Isso A imagem, quando você vê a foto no WhatsApp, rapidamente você olha para a sua estante de encomendas e você acha aquela encomenda. Então, simplesmente colocar o código do rastreio para fazer a pessoa procurar rastreio por rastreio, isso leva tempo do mensageiro para entregar. Então, quando a gente manda a encomenda com a foto, é justamente para facilitar o morador e também para facilitar a pessoa que está entregando. E ele, na hora de entregar, ele assina lá no livro, ao invés de assinar no livro de protocolo, ele assina no próprio aplicativo. Então, aquela assinatura fica ali válida e guardada para sempre. Imagina você chegar hoje para uma pessoa que tem um livro, tem centenas de livros de protocolo, e dizer, olha, chegou uma encomenda para mim no dia 25 de março, quero ver para quem você entregou, porque ela não foi para minha casa. O cara rastrear aquilo ali. Eu estou recebendo aqui 5.000 a 6.000 encomendas por mês em um condomínio apenas. Porque a quantidade de encomendas que foram, a quantidade de pedidos pela internet multiplicou por 5 depois da pandemia. Não sei se vocês sabem disso. Então, você pegou um mensageiro que você tinha, aumentou o trabalho dele por 5, quer que ele faça do mesmo jeito. E quer que não dê problema nenhum. Ferramentas. Entendeu? Aliás, você nem sabe que multiplicou por 5, porque você não consegue contar no livro de ocorrência. Você conta quantos livros de protocolo você gastava por mês e quantos livros de protocolo você gasta hoje. Você vai ver que a vida do cara virou um inferno. Entendeu? Então, assim, o nosso trabalho o condominocentrismo, é a nossa metodologia aqui, de olhar para o problema do morador e não pensar se isso não é problema meu. Se é problema do morador, é problema meu. E eu vou tentar resolver da melhor forma possível. Né? Desde dentro da minha autoridade, das questões legais, eu vou tentar resolver. Então, esse negócio da encomenda mesmo, o pessoal ficou surtado. Não, isso é muito legal e tal. E não tem nada a ver com a gente, teoricamente. Né? É bacana. Então, eu acho... É bacana que a gente tá falando, gente, assim, o problema é focar na solução. O problema tá ali, cara. Não vai já desistir. Você tem que focar na solução. Agora, onde tá focando na solução? Onde você está concentrando energia? E outra coisa, toda vez que eu dou curso, eu falo com alguém, eu vou até nas próprias assembleias, eu falo, gente, quem é meu cliente? Meu cliente não é a parede, não é a bomba. São as pessoas. Então, eu tenho que entender as pessoas. Eu tenho que compreender como é que funciona o mercado. Não adianta você fazer... Quem paga o seu salário? Exatamente, cara. A gente está compreendendo. E olhar o condomínio. Não, o cara é chato. Não, peraí, é o jeito dele. Vamos tentar compreender isso aqui. O que eu posso melhorar dentro desse processo aqui? O que eu posso evoluir? Eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. Você, experiência ruim. Eu falei, não existe experiência ruim e nem experiência boa. Existe simplesmente a experiência. Ou seja, o que eu vou aprender com isso? O que eu vou levar de aprendizado? O que eu vou evoluir? O que eu vou fazer com esse aprendizado, né? Tanto que eu botei no meu uniforme, galera, ó, o plano é fazer. E comunicação está muito a ver com isso, com movimento, de ouvir, de entender, de antecipar. Porque é o seguinte, igual você falou uma coisa bacana. Se você não faz isso, o que vai acontecer? As pessoas vão continuar enchendo o teu saco por causa disso. Então,
você fez? Resolveu uma solução, trazer uma solução para dormir tranquilo. Sim. Eu até falo no podcast. Outra, hoje ele me via como uma pessoa que não resolvia e agora me vê como uma pessoa que resolve. Então, perante o síndico, perante o morador, a sua imagem é do cara que resolve. E ninguém quer contratar alguém que não resolve. Isso. Você falou tudo. Você quer que o cara resolva o problema, cara. Você quer que faça. Eu quero um cara que, quando eu coloco ele aqui, quem é o cara que você mais gosta de contratar? Um mecânico que você mais gosta de contratar. É o que chega lá e ele explica tudo, o que você bota o carro, ele diz que 5 horas está pronto, 5 horas o carro está pronto, volta sem problema nenhum e resolve. Você faz cotação com outro. Você tá rindo, gente? Eu tenho que contar essa para vocês aqui. Já tá até passando do horário, vamos ter como estender um pouquinho, tem problema. Esse dia ela viu que tá consistente o comunicado. Eu vou contar essa para vocês, que ela é boa. Faz o que a Ana falou. Contratei o cara para resolver um problema de energia no apartamento, né? Aí, beleza, o cara começou a explicar. Não, porque os volts entram por aqui, que não sei o quê. Eu entendo, né? Mas o cara... Aí o Paulo ficava olhando com ele assim, né? Tipo assim... Eu falei assim, meu jovem, você veio aqui para quê? Para botar energia no apartamento, não foi? A gente não quer aula de teoria, cara. A gente quer que você resolva o problema. O cara tá com pressa, também tá com pressa. Então, isso não vai agregar nada para você no seu serviço. O que vai agregar? O que você falou, é entregar. Eu vim para estabelecer a energia do apartamento. O cara quer o quê? Quer estabelecer a energia do apartamento. Não quer saber da história de Einstein, que Newton. Não quer saber disso, cara. Simplifica. Então, assim, resolva. Eu acho que isso está faltando nos condomínios hoje. Não nos condomínios, prestadores de serviço de condomínio. Porque, pô, ele quer que resolva. A gente quer um síndico, ele quer o cara, ó, dá lá e faz, e o cara faça. Eu falo que é a maior dor que a gente tem, não sei se a Cris também compartilha, cara, você contrata e tem que ficar olhando o cara fazer o serviço. Você tem que ficar olhando, você não pode confiar, cara. Tipo assim, se você virou as costas, sai mal feito. Exatamente. Assim, ô, Ana, parabéns, mesmo, parabéns. Que trabalho. Obrigada. Outra coisa, isso eu escutei. Eu não vou falar quantos anos atrás, porque eu vou revelar a idade de um jovem, né? Mas quando eu estava na minha faculdade, eu peguei um professor de marketing, ele falou uma coisa assim, Thiago, isso ele falou muitos anos atrás, qualidade não é diferencial, é commodity. Tem que fazer parte. Exatamente. Não pode falar assim, eu faço serviço de qualidade. Não, isso é uma obrigação sua como profissional. É o que eu falei anteriormente. Vem a tecnologia, as pessoas vão perder o emprego, por quê? Porque ficaram acomodadas, porque não quer aprender, que não quer usar aquela ferramenta, que não quer ler, não quer dedicar, quer o pronto. Gente, tem que ir atrás, meu jovem. Aí você lembra que ela utilizou a ferramenta ao próprio favor dela. Você vai falar que a ferramenta é ruim? Não, é como você utiliza. Como é que você está utilizando? Eu não fiz isso porque eu sou boazinha, não, porque eu quero reduzir meu custo de gente atendendo. Exato. Eu quero que vocês indiquem para outros condomínios. Fala agora o Cristiano. Opa, Baiano é muito esperto, gente. Baiano é esperto. Lembra? A tartaruga vive mais de 100 anos. Por quê? É devagar e sempre, é constância. Lembre-se, quando alguém fala de baiano que é devagar, fala assim, pai, o que é importante é a constância, não é a velocidade. Lembra? Quem ganhou a... Eu acho que a gente não vive aqui. Vai trabalhar no sol de 40 graus aqui e vai ficar rápido. Eu quero ver. Usa a cabeça. Sabe que eu nem acho que a gente é lento? Tipo assim, eu tenho que viciar para falar devagar, porque eu falo rápido pra caramba. As pessoas... Ana Rita, diminui aí, porque eu já penso rápido, falo mais rápido do que eu penso, e as pessoas precisam acompanhar. Então, assim, eu nem acho que isso é uma verdade, assim. O que eu vejo realmente é que o clima, né? A gente tem um clima aqui muito, muito quente. Uma coisa que foi um problema sério quando a gente foi para o home office é que as pessoas não têm estrutura em casa de ar-condicionado. Você sai do escritório e leva os seus funcionários para um local que tá 38 graus na sombra, cara. Então, assim, para você conseguir trabalhar, as pessoas trabalham suando. Então, assim, eu acho que a gente tem, como todo local tropical, a gente tem essa dificuldade muito grande, né, do clima. E a gente tem uma coisa que o resto das pessoas não tem. A gente tem uma felicidade muito grande, porque o sol, ele traz otimismo, ele livra você de uma depressão, ele ativa hormônios importantes em você. Então, essas pessoas que moram em locais tropicais, elas são normalmente mais felizes. E talvez isso incomode, né? Incomode o resto do país. Saber o quão nós somos felizes, né, Cris? Da gente, você abrir abrir a janela da sua casa e ter um mar enorme na sua frente. E eu acho que isso incomoda o resto das pessoas do planeta. Eu também...
Ô, meninas, estamos na reta final do nosso programa, mas, ó, me amarrei. Ô, Ana, depois eu vou pegar o WhatsApp com a Cris, vamos marcar uma live só para falar do seu produto, achei muito interessante. Sim. Não, ó, gente, uma coisa importante, quando a gente compra, a gente não compra uma marca da empresa, a gente não compra o app, a gente compra a pessoa. Eu gostei da pessoa, Ana, que ela tem essa visão de solução, essa visão de empreender, de fazer o melhor. E uma coisa bacana, né? É fazer o diferente. A gente tem que fazer o padrão, que é ter mais resultado. Condomínio não é assim, gente. Tem condomínio que é mais jovem, tecnologia. Cara, a gente tem que adequar, né, isso a cada grupo. E eu achei muito bacana isso, a questão da excelência. Parabéns, ferramenta maravilhosa. Eu já vou começar a entrar no site, ver como é que funciona. Quero ser o cliente de vocês. Vamos combinar uma futura live sobre essa ferramenta. Gente, é isso, cara. É movimento, esse movimento. Comunicação até para você. Para você. Começa primeiro em você. A vida é sobre você. Como é que você olha isso? Talvez é um problema, você vê como uma opção, uma oportunidade, um crescimento. É como você está comunicando para você, né? Para depois comunicar para os outros. Minha amiga Cris, fica à vontade. Suas considerações finais, minha jovem. Tiago, mais uma vez eu queria agradecer pelo espaço sempre. A gente, na realidade, está aqui conectado com pessoas do Brasil todo, né? Porque sua rede, não só as pessoas que assistem no ao vivo, mas as pessoas que terminam assistindo depois, né? O gravado. Então, é assim, a gente tem um compromisso muito grande de estar trazendo assuntos com consistência, pessoas que realmente fazem o diferente, porque o que faz o mesmo a gente já não se interessa mais. Então, assim, eu sempre estou conectada com essas pessoas que fazem essa transformação, né? Eu vou estar com a Ana aqui, dia 16, por sinal, aqui em Salvador, fazendo um workshop para síndicos, justamente nessa visão, né? De trazer essa tecnologia, de trazer as inovações, porque a gente precisa ficar antenado. Amanhã eu vou estar palestrando pelo IBAP Nacional, falando sobre inspeção predial. Olha que situação, né? O gestor condominial, na visão do gestor condominial. E cada vez mais a gente vai expandindo nossos horizontes, a gente vai expandindo a forma. E o Iron Síndicos, que vai ter aí de dia 19 a dia 23, né, em São Paulo, que você ainda não foi para o Iron. Eu estou te esperando, viu? Você está me falando, mas a gente está na conexão. Ô, Cris, eu fico mas muito feliz quando vejo meus amigos dando certo, cara. Porque é sinal que dedicaram, trabalham. Você tá igual que as pessoas famosas, viu? Segunda-feira eu vou em tal lugar, terça-feira eu vou pegar um voo para tal lugar, terça-feira eu... Isso, Brasil! Que coisa bacana, gente. Eu sempre estou comunicando isso para todo mundo. Eu quero que dê certo para você. Viver em sociedade, a gente quer um mundo melhor, a gente quer que dê certo para o outro. Isso. Não tem como dar certo só para mim, porque eu vivo em coletividade. Eu sempre falo, somos seres individuais que vivemos em coletivo. Então, eu quero que dê certo para todo mundo, é bom para caralho, todo mundo tá feliz. Eu vou triste, eu vou ficar feliz também. A gente tem que entender isso, né? Através da app, através de comunicação, a gente tem que transmitir isso para o outro. Eu quero que dê certo para o que condomínio, para o outro dar certo também. E sabe o que é bacana? Uma coisa puxa a outra. Né? Eu estou fazendo uma reforma agora e tem 4 condomínios do lado. Todo mundo passa, tá ficando legal. O cara que só fica assim meu condomínio. Eu falei, isso aí, ó, uma coisa bacana. Vou propagar o bem, vou propagar as coisas positivas, cara. Que bacana, que legal. Ô, minha amigana, cara, me amarrei em você, você é 10. Fica à vontade aí, suas considerações finais, minha jovem. Mas, ó, gente, não, fica falando, fazendo inverno, mas ninguém fala, né, pô, Thiago, vem aqui em casa, vamos pegar uma praia. Não me precisa comer o caruru da Cris. Cristiane faz o melhor vatapá da Bahia. Você comer a comida dela. Não, Ana, ele não veio. Eu gosto de ir pra praia, curtir. Você teve um convite, Thiago. Você não veio porque você não quis. Nem venha, nem venha. Tá vergonha na cara, velho. Não, gente, eu queria só agradecer o convite. Dizer que a MyCond, ela tem essa filosofia desde sempre, né? Nós temos 6 anos já no mercado, trabalhando com o mercado condominial. Somos uma empresa especialista em tecnologia para condomínios. Então, controle de acesso, robôs, automatização, aplicativos, podem contar com a gente. E a gente é super aberto a novidades, a entender o seu problema e saber como a gente pode resolver, tá? E eu já queria mandar um presente para todo mundo que assistiu a live, que pode entrar no myconde.com.br, falar com o WhatsApp da gente e dizer, olha, eu estava na live hoje de manhã e quero testar gratuitamente o robô de atendimentos, tá? E a gente vai dar para vocês, para que vocês possam testar em 1, 2, 3 condomínios, conforme a necessidade de vocês. E o condomínio gostando, a gente vai sim seguir com esse trabalho, tá? Porque realmente eu vejo,
de propósito, né? É um propósito nosso de melhorar a vida do síndico. Eu vejo o síndico hoje como uma criatura extremamente estressada. Ela é uma criatura que é assim, desanimada com a relação com o morador. Ele enxerga muitas vezes o morador como um inimigo, né? Como uma pessoa que está perturbando o trabalho dele. E não pode ser assim, gente, é nosso cliente. Imagina se você fosse numa loja comprar uma calça e a vendedora te visse assim. Você compraria com ela? Não, né? Então, assim, a gente precisa ver o morador como nosso cliente, como a razão da nossa vida, né? A razão da gente existir, o propósito do nosso trabalho. E eu acho que isso é muito devido a uma comunicação errônea, difícil, trabalhosa, problemática, com grupos de WhatsApp falando coisas indevidas, né? Então, eu acho que ferramentas como essa podem ajudar muito. Então, quem tiver interesse, pode contar com a gente, entra lá no site, diz que estava vendo a live, e a gente vai fazer uma condição especial para vocês, tá bom? Tá vendo? Eu trouxe pra gente ainda. Tem em Manaus, tem no mundo todo, segundo ela, já tá atendendo em Portugal, mulher. Corre para poder fazer seu negócio. Corre logo. Manaus é ali, ó, pertinho. Outra coisa importante que a Ana falou, cara, essa mulher é 10 meses, ela é muito legal. Gente, é o que eu sempre falo, que também a gente faz um programa que chama-se Vaca no Dali sobre empreendedorismo aqui na Ativa FM. Gente, não tenha medo de lixar, não tenha medo de segmentar, ao contrário. Você lixar no local, depositar energia naquilo e as melhores soluções vêm. Por isso que é importante, procure empresas que conhecem, pô. Isso. Você conhece como é que é na cidade, como é que é o mercado, é diferente. Condomínio é tudo, totalmente, já vi, cara, experiência própria. É tudo atípico, é diferente. Então, assim, que a gente procure fornecedores que conheçam o nosso segmento. Advogados da área condominial, né? Engenheiros da área condominial, né? Pessoas que compreendem isso, entendam e vai trazer a melhor solução possível para você. Meninas, energia, ó, vocês convidou, fiquem à vontade também, que quiser vir em Brasília, né? Não precisa vir em evento de síndico, não. Se você quiser vir, pode vir. A minha casa é a casa de vocês. Vão conhecer o quadradinho aqui. Vocês, Partiu Brasília, Cris. Partiu Brasília. Pode vir, venha. Tiago, muito obrigada. Ana, obrigada sempre pela disponibilidade. Obrigada pelo convite, adorei. Meninas, ó, energias positivas para você. Eu não sou baiano, não, mas eu começo um dia muito feliz também. Valeu, um abraço. Até o próximo. Energias positivas, galera. Vamos que vamos. Valeu, beijo.